Olá, gostaria inicialmente de alertá-los quanto ao seguinte. Acabei me vendo aqui levado a mudar um pouquinho o meu plano inicial. Na aula que antecede essa, a minha intenção inicial era dar uma visão panorâmica de cada um dos paradigmas políticos jurídicos da modernidade. Mas à medida que fui avançando, foi ficando mais claro para mim que ia ficar muito superficial. Então eu estou mudando um pouco a estratégia. A minha estratégia inicial seria, depois do conceito preliminar de norma jurídica, dar um panorama do paradigma político-jurídico do Estado liberal, do paradigma político-jurídico do Estado social e do paradigma do Estado democrático de direito. Mas mudei de ideia. Vou continuar porque na última aula fiquei no contexto do paradigma do Estado liberal de direito. E tá me parecendo que vai ser melhor continuar tratando do paradigma do Estado liberal de direito, que vamos manter as coisas um pouco mais organizadas nesse sentido. Então, para continuar com a conversa sobre a teoria da norma no paradigma do Estado liberal de direito, é claro que eu vou pressupor que já é muito tranquilo para vocês o que eu quero dizer quando falo de paradigma e especificamente de paradigma do Estado liberal de direito. Eu havia parado a última pequena aula fazendo menção ao princípio da autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade é uma construção filosófica que vai impactar na teoria política, na teoria econômica, na teoria do direito, enfim, vai ter uma repercussão ampla. Filosoficamente, a autonomia da vontade é forjada pelos filósofos iluministas. Kant seria um pensador muito interessante para utilizarmos como síntese dessa construção teórica. Kant foi um pensador que foi testemunha viva das revoluções de fins do século XIX. E Kant, num determinado momento da sua reflexão, ele vai dizer: o homem, e aí ele está se referindo a ser humano, mas ele vai dizer: o homem é aquilo que é fim em si mesmo. O homem, o ser humano, na perspectiva kantiana, seria fim em si mesmo, exatamente porque dotado de racionalidade, diferente de qualquer outro animal nesse sentido. Vejam, o que se tem aí, então é a herança da filosofia iluminista para todos nós no mundo moderno, contemporâneo, é a construção teórico-filosófica do princípio da dignidade humana. E se o sujeito é digno porque racional, esse sujeito racional, em sendo mesmo racional, é livre para escolher como quer viver a sua vida. Isso é típico do sujeito moderno, pelo menos enquanto construção teórica, filosófica, enquanto abstração. Cada sujeito na sociedade moderna, na modernidade, de forma ainda mais ampla, é livre para construir o seu próprio projeto de vida boa. Então, isso é a base filosófica do princípio da autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade, aplicado estritamente à teoria do direito, vai dar todo um embasamento ao direito civil e ao direito penal, inclusive. Por
que um sujeito, um cidadão, qualquer que seja, à medida em que transgride uma norma jurídica, se sujeita a sofrer uma sanção, seja uma pena de prisão no âmbito do direito penal, seja a condenação a pagar uma indenização, né? Olha, porque pressupõe-se que esse sujeito era livre, e porque livre agia de forma consciente quando fez aquilo que fez. Por exemplo, quando pactuou um certo contrato. Se um sujeito firma um contrato e depois descumpre aquele contrato, ele deveria ser condenado a cumprir o contrato, porque ele não foi obrigado a fazer aquele contrato. Se um sujeito viola uma norma jurídico-penal do tipo é proibido matar, ele o fez de forma livre e consciente, sabendo o que ele estava fazendo. E por isso ele se sujeita a sofrer uma pena de prisão. O raciocínio é muito simples, mas o que a gente precisa discutir, e isso vamos deixar para um segundo momento, será que esse sujeito era mesmo livre? Será que eu realmente posso considerar que esse sujeito era um sujeito autônomo? Não vamos entrar nisso agora, porque agora, falando do paradigma do Estado liberal de direito, nesse paradigma há um amplo compartilhamento em torno do princípio, da ideia da autonomia da vontade. É exatamente porque os sujeitos seriam livres para viver do jeito que bem querem, que o Estado deve ser um Estado liberal, ou seja, um Estado que não interfere na vida privada das pessoas. Se as pessoas querem ter mais propriedade, se querem trabalhar mais ou menos, o Estado não vai interferir nisso. A ideia é muito interessante. E nesse contexto, nesse paradigma, vai ganhando cada vez mais proporção, visibilidade e expressão o elemento da codificação do direito, pelo menos no continente europeu. Se a gente pensa na Inglaterra e nos Estados Unidos, com a sua história bastante singular, a gente vai perceber a hegemonia de uma outra fonte do direito. Não a do direito legislado, codificado, mas o direito que se constrói a partir de decisões judiciais. É o que a gente conhece como o sistema do common law, diferente do sistema do direito europeu continental, que a gente conhece como o sistema do civil law, ou o sistema romano-germânico do direito, ou ainda o sistema do direito codificado. Pensando, e aí não vai fazer diferença, se tratamos estritamente da cultura jurídica anglo-americana ou do sistema do common law, ou da cultura jurídica continental ou romano-germânica do direito codificado. O que fica claro em qualquer desses sistemas é o pano de fundo do Estado liberal de direito. Um Estado que, enquanto liberal, é um Estado bastante discreto, bastante retraído, talvez até omisso. Mas a ideia era essa. Devido aos traumas do Estado absolutista, que era absoluto e que oprimia, o Estado liberal não pretende interferir na vida das pessoas. O Estado liberal ele vai se fazer presente na vida das pessoas basicamente por meio do direito. É o poder legislativo, são os parlamentos que produzem normas que vão valer de forma abstrata e geral, ou seja, para todos,
né? Logo, aquela prescrição de dever ser vale para todos ali. E nesse sentido, o Estado, além de produzir normas abstratas e gerais, esse mesmo Estado, através do poder judiciário, também se faz presente aplicando concretamente o direito, né? Então, quando a gente pensa numa lesão ou ameaça de lesão ao direito subjetivo de um certo cidadão, esse cidadão tem o direito de provocar o poder judiciário. Vai se inaugurar um processo judicial que vai ser presidido e decidido por um magistrado, por um juiz de direito, órgão do poder judiciário. Então, seja o poder legislativo, seja o poder judiciário, seja o direito em abstrato, seja o direito em concreto, né, é aí que a gente visualiza a presença do Estado na vida da sociedade no paradigma do Estado liberal, né? E para isso, para que o Estado faça apenas isso de forma abstrata, geral, sem qualquer discriminação, né? Chega-se à primeira semântica, à primeira percepção, ao primeiro significado de norma jurídica, que decorre exatamente do positivismo jurídico exegético. A norma jurídica como uma premissa maior do raciocínio lógico. Isso porque, né, ainda buscando-se coerência com essa postura de um Estado liberal que interfere o mínimo possível na vida do cidadão, seria conveniente, né, seria coerente com todo esse projeto de Estado liberal que, a partir do momento em que o legislador produziu uma norma válida, abstrata e geral, essa norma deve permanecer válida para todos, sem qualquer discriminação, né? Para tanto, o magistrado que vai aplicar concretamente o direito em um processo judicial não pode dar vazão aos seus valores, aos seus preconceitos e à sua visão de mundo ao aplicar o direito concretamente. Então, o que esse magistrado deve fazer? Ele deve se manter submisso ao direito abstrato e geral que tem a forma de lei. É aí, né, que vem à tona a já tradicional lição eminentemente liberal do juiz, do magistrado, como boca inanimada da lei, para que se garanta, né, que o direito seja aplicado rigorosamente do mesmo jeito, em todo caso, para todas as pessoas. Convém que o direito seja aplicado de forma mecânica, convém que o magistrado faça seu trabalho de forma completamente neutra e impessoal, de forma imparcial, né? Para isso, o elemento do cálculo matemático, do raciocínio lógico. É aí que a norma jurídica é alçada a uma premissa maior do raciocínio lógico. A norma jurídica diz, por exemplo, é proibido matar, não para mim ou para você. A norma jurídica prescreve que é proibido matar para todos nesse estado, nessa sociedade. Logo, né, a premissa maior do raciocínio lógico. E qual seria a premissa menor? O fato, que é sempre um acontecimento isolado, singular. Se eu violei a norma, né, o que o juiz vai fazer? O juiz vai subsumir, o juiz vai conectar
o fato, premissa menor do raciocínio lógico, à norma, premissa maior do raciocínio lógico. Se a norma, premissa maior, prescreve que é proibido matar, e se eu matei, fato, o juiz vai interpretar mecanicamente o direito, chegando à conclusão lógica que eu, por ter violado a norma, devo sofrer a pena ou a sanção prevista pela norma abstrata e geral.